bem? O nosso tema de hoje, a gente irá falar sobre os recursos hídricos, a escassez, né? A causa da escassez e a dinâmica hídrica do planeta. A água está presente em quase tudo que tocamos e observamos. E por mais que não pareça, você pode ter certeza que uma grande quantidade desse recurso foi, no mínimo, utilizado na produção de tudo. Portanto, no episódio do nosso Geocast de hoje, trataremos sobre esse recurso crucial para a vida da Terra e, sem dúvida, para nós, né, seres humanos. A água. Especificamente a água e seus recursos e o seu consumo desequilibrado. Primeiramente, entremos em detalhes sobre o que é água. Bom, a água é um recurso renovável que tem capacidade de repor em grandes quantidades através do ciclo hidrológico. Já os recursos hídricos têm a capacidade de diluir e assimilar esgotos e resíduos, sendo que eles são utilizados tanto em usinas hidrelétricas ou em alimentos e indústrias. Porém, apesar de a água ser um recurso considerado, renovável, se ela for utilizada de forma muito intensa, como em atividades humanas que interferem prejudicialmente no ciclo hidrológico e acaba passando da reposição natural, pode se ocasionar escassez. E esse quadro é característico de várias partes do mundo, incluindo algumas regiões, aqui do Brasil. E o nome é denominado de estresse hídrico. Mas o que realmente são essas atividades humanas que interferem prejudicialmente no ciclo hidrológico? Bom, quem vai responder essa pergunta, é a nossa professora de geografia, Liz. Olá, ouvintes, tudo bem? Sou a professora Liz de Geografia e, como a professora Yasmin disse, eu vou responder a seguinte pergunta. Mas o que realmente são essas atividades humanas que interferem prejudicialmente no ciclo hidrológico, como citado anteriormente? Ou, em outras palavras, as causas para tal escassez? Bem, elas são diversas, porém entre as principais estão crescimento populacional, desenvolvimento econômico, aumento da produção em economias periféricas ou emergentes, poluição e degradação das reservas hídricas, principalmente com a poluição de rios e mananciais, que se tornam inutilizáveis em um curto período de tempo. E sobre esse item, vale destacar que uma das maneiras mais frequentes disso acontecer é a poluição gerada pela deposição de esgoto ou pela poluição excessiva das cidades, ou também em lugares onde o saneamento básico ambiental não é adequado. Voltando, degradação dos recursos naturais. A natureza, afinal, funciona a partir de um equilíbrio, e a alteração desse provoca uma série de efeitos em cadeia. A poluição ou erosão dos solos, como já adiantamos acima, afeta as reservas subterrâneas e até mesmo as águas superficiais. Durante os anos, muitas dessas causas e seus efeitos foram ou estão sendo estudados mais profundamente para que soluções cabíveis e ecologicamente corretas sejam discutidas, a fim de evitar a maior degradação do planeta em que vivemos. Bom, agora, mudando de assunto, vamos falar um pouco dos recursos hídricos e um pouco da dinâmica hídrica. Primeiramente, o que é recurso hídrico, professora Jéssica? Recurso hídrico, por sua vez, é toda água proveniente de superfície ou subsuperfície da terra e que pode ser empregada em um determinado uso ou atividade, podendo também passar a ser um bem econômico. É importante destacar que todo recurso hídrico é água, mas nem toda água é recurso hídrico. Portanto, agora que sabemos que o recurso hídrico se trata de uma porção de água que será utilizada para alguma atividade, podemos fazer outra pergunta. Quais são os principais usos dos recursos hídricos? Bem,
No Brasil, a água é utilizada principalmente para irrigação de lavouras, abastecimento público, atividades industriais, geração de energia, extração mineral, aquicultura, navegação, turismo e lazer. Cada uso depende e pode afetar condições específicas de quantidade e de qualidade das águas. Agora, antes de finalizarmos este último tópico, precisamos responder mais uma pergunta. Quais são os problemas dos recursos hídricos? A crise atual da água tem muitos componentes de origem social, econômica e ambiental. Usos excessivos da água, aumento de demanda, gerenciamento setorial e muito focado em quantidade. Contaminação da água, eutrofização e alterações no ciclo hidrológico, sem razão das mudanças globais, são outros componentes. Portanto, agora que sabemos mais sobre os recursos hídricos, podemos falar também sobre a dinâmica hídrica, começando com a pergunta: O que é a dinâmica hídrica? Bem, de forma resumida, a dinâmica hídrica pode ser conceituada como sendo um sistema aberto, onde ocorre a drenagem de água, deflúvio e o carreamento de sedimentos e substâncias dissolvidas para uma saída comum, além de efetuar troca de matéria e energia com todo o sistema circundante. A sua importância para o planeta e para a sociedade humana se deve pelo fato de que a preservação dos rios é muito importante, pois preserva grande parte do que mantém a natureza equilibrada. Muitas cidades são formadas próximas a rios, já que as águas públicas servem para abastecimento, alimento, uso doméstico, irrigação, produção industrial, fonte de energia e meio de transporte. Contudo, fazendo uma breve recapitulação do conteúdo estudado nesse episódio, vimos uma breve explicação sobre a água, o que o seu consumo desequilibrado pode acarretar, e definição do que são os recursos hídricos e também a definição sobre a dinâmica hídrica. Esperamos que tudo tenha ficado bem claro e com isso, finalizamos o episódio de hoje do nosso Geocast. Até a próxima!